Livro de Números, capítulo 11, versículo 31, diz: Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, né? E esse vento trouxe do mar, quando fala mar, é ali o Golfo de Aqaba, trouxe do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, um raio de um dia de caminho. Eita, um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu a recolher codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. 10 barris, meu Deus. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. É quando a gente abre a bichinha lá, limpa e joga sal. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a engolissem ou a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibroth Hattaavah, né? Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Pensou só com estômago, se rebelou por causa de comida, né? E é isso aí. Infelizmente ficaram enterrados ali boa parte do povo de Israel. Números capítulo 11, versículo 31. Esse vento que veio da parte do Senhor, que trouxe as codornizes, no caso eu já citei, veio do Golfo de Aqaba, certo? A corrente de ar as aprisionou num espaço ali sobre o acampamento, na altura de 90 centímetros. Algumas pessoas entendiam que elas ficaram caindo e ficaram empilhando até 90 centímetros. Não é bem isso que o texto está querendo dizer, é que elas ficaram paradas por causa de uma corrente de ar. Elas não subiam e elas ficavam nessa altura. Ficou fácil, até criança podia pegar, né, as codornizes, tá bom? Elas já estavam cansadas, porque elas migram, né? As codornizes costumam migrar para a África, da África para a Europa, durante a primavera, e logo se cansam devido ao longo voo. Assim, se o vento fez essas pequenas aves desviar-se do seu curso, e elas cansadas caem no chão, é fácil apanhá-las. A migração natural, todo ano acontecia, né? Não passava por ali, pelo acampamento, mas o vento soprou, levando elas exatamente na rota que dava para encontrar com o povo de Israel, né? A rota normal não passaria por lá, tá ok? Então até hoje, o voo normal dessas aves segue a direção noroeste. Elas vêm do interior da África e vão para a Europa, negado, as codornizes. Olha aí, o vento talvez tenha passado a soprar na direção sudeste, né? Um fenômeno incomum, isso não tem como se explicar. Tem a explicação, foi o Senhor que fez isso. Ele é dominador sobre todas as coisas, inclusive sobre o vento. A direção do vento é ele que determina. Então, até hoje é possível encontrar codornizes em grande número sendo vendidas como alimento, né, no Oriente Próximo e Oriente Médio, né? Peraí. No Oriente Médio e a região ali, próximo do Oriente Médio. As codornizes estavam por todos os lados, no raio de um dia de caminhada. Dá para você calcular? Não, calcular não tem como, mas dá para você ter uma ideia? Imagina você caminhar durante um dia, tá? Em qualquer direção. Em qualquer direção. Do acampamento seria o ponto onde elas estavam sobre o acampamento. E você caminhar um dia inteiro para qualquer direção e ver que essas codornizes estavam ali. Elas estavam obrigadas a ficarem ali por causa da corrente de vento que o Senhor fez. Aprisionou aquelas codornizes ali. Certo? Aí o versículo 32 diz que ninguém recolheu menos de 10 barris. Eles salgaram e puseram para secar ao sol. Até hoje aqui, não é codorniz não, aqui eles chamam de pombinha, né? O asa branca, a pombinha maior, então, a menorzinha aí que chama de pombinha. As pessoas usam assim, né? Abrem, limpam e colocam no sol para secar, depois fritam e fica bem delicioso. Dá para degustar legal. Bom, versículo 33 e 34, é a parte onde fala que Yahvé, né, Deus, ele enviou uma enorme praga, matou mais ou menos 26 mil, né? Segundo alguns comentaristas bíblicos, 26 mil pessoas morreram ali, né, por causa da gula. Por isso que aquele lugar recebeu esse nome, Kibroth Hattaavah, que no hebraico quer dizer o quê? Sepulcro dos desejos, né? Ou, vamos dizer aqui para o cearense entender bem, sepulcro dos gulosos, né? Deixaram levar pela gula. Então os mortos foram sepultados nesse local, o que explica o nome desse lugar. E então em nossos dias não se sabe onde ficava essa localidade com precisão, embora seja conhecido que ficava próximo ao Golfo de Aqaba. O próximo texto, meus amados, vai falar aqui de Kibroth Hattaavah a Hazeroth, né, com H, Hazeroth. Números 11, versículo 35 e Números 33, 17, onde fala que eles simplesmente partiram de Kibroth Hattaavah e acamparam-se em Hazeroth, né? São esses dois versículos, não tem o que explicar. É só a rota mesmo que está sendo determinada ou declarada aqui, né? Tá certo? E lá eles ficaram. Então, aí, lá onde em Hazeroth, é onde acontece outro evento
terrível, terrível. Não era mais assim, não vamos dizer que fosse uma rebelião de todo o povo, mas um negócio decepcionante. Sabe quando você está fazendo aí algo para Deus, uma obra de Deus, você é um ministro, é chamado por Deus para fazer algo, e aí a sua família é o que você mais ama, mais quer perto de você para te ajudar. Mas de repente, o que aconteceu aqui com Moisés foi algo decepcionante. Mesmo assim, eu não sei como você faria. Nem eu não sei nem como eu reagiria estando no lugar do Moisés. Mas ele se saiu muito bem. Eu vou ler o texto aqui para você, tá bom? O texto está em Números, você pode procurar em sua Bíblia aí. Números capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Diz que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Versão NVI, etíope. Outra versão diz cusita, certo? Então, eles diziam o seguinte: será que o Senhor tem falado apenas por intermédio de Moisés? Eles fazem esse questionamento com as pessoas, né? Será que também Deus não tem falado por meio de nós? E o Senhor, de repente, ouviu isso. Versículo 2 diz que o Senhor ouviu. Aí lascou. O Senhor ouviu, sabe? Tem muita gente que fica, se o Senhor pudesse ouvir minha oração, mas um ato de rebelião como esse, não passou. Não, o Senhor ouviu. E aí o negócio ficou ruim. Deu ruim, muito ruim para eles. Olha, diz assim o versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então, o Senhor desceu numa coluna de nuvem, né? E pondo-se à entrada da tenda. Eles já estavam lá dentro, provavelmente. O Senhor estava na entrada da tenda. O Senhor chama Arão e Miriam, e os dois vêm e apresentam-se diante do Senhor. E o Senhor diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, ele vê a minha forma. Porque não... a pergunta do Senhor no final diz: por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? Por que será que eles não né? Bom, versículo 9 em diante vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele, o Senhor, né, ele os deixou, e quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam percebeu que estava leprosa. A sua aparência era... detalhe, observe o texto, olha o detalhe do texto. Diz que ela viu que estava leprosa, e a sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado, né, por esse pecado, pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, ou como vamos dizer assim, metade do corpo destruído, ou com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, né? Olha só o que o Deus de Israel disse: não estaria envergonhada? Então, que fique ela isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Azerote, no local onde aconteceu esse problema, essa questão aí, Azerote, no hebraico quer dizer aldeias. Foi o lugar onde ela ficou leprosa. Também não tem como pegar agora o Google Maps ou o GPS e mostrar para vocês. Tem alguns sítios arqueológicos que dão referência a esse ou aquele lugar, mas esse aqui é um dos lugares que a gente tem como a gente definir mesmo, não. Às vezes aparece mais de um sítio arqueológico com o mesmo nome. É complicado. Até a arqueologia comprovar é complicado. Então vamos lá. No versículo 1 de Números capítulo 12, o texto eu acabei de ler, né, o texto começa dizendo que é Miriam e Arão. Veja bem a expressão: Miriam e Arão, não Arão e Miriam. Diz: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa de um casamento dele com uma mulher etíope. Aí tem várias questões aqui que a gente precisa mencionar para você pesquisar e aprofundar essa questão aí, o entendimento dessa questão aí, tá bom? Bom, o que fica claro aqui é o seguinte: eles estavam usando o casamento de Moisés para, começar uma rebelião. Eles queriam usurpar a posição de Moisés, queriam ter a posição de Moisés, queriam derrubar ele da liderança, eles queriam ser líderes, entendeu? Moisés era mais novo do que eles dois. Então tem uma série de questões aqui. Tem a questão da intimidade, família, né? Tem um monte de coisa aqui. Mas eu quero que vocês compreendam todos esses passo a passo aqui, ó. Primeiro, eles estavam usando o fato de Moisés ter se casado com uma mulher, né, etíope, e isso, no caso, eles estavam querendo tirar o crédito de ministro, o crédito de líder do povo, o crédito de profeta do povo, né? E parece que eles nada entendiam quanto à questão da eleição de Yahvé. Aqui fica bem claro sobre a eleição, escolha, chamado de Yahvé, né? Yahvé tinha escolhido Moisés, e não o contrário. Não foi Moisés que escolheu Yahvé, foi Yahvé que escolheu Moisés, tá? Foi Yahvé que chamou Moisés.
Quem foi que chamou Arão? Quem foi que chamou Miriam? Arão foi chamado também por Yahvé para ser intérprete, ou ser o porta-voz do Moisés. Miriam. É só a primeira questão para você analisar. No versículo 2, fala da principal acusação deles, essa questão, né? Querendo supor que Moisés tinha se tornado um ditador, que ele era o dono da verdade, só ele que tinha a revelação de Deus, só ele que era o santo, só ele que era o profeta, só ele que era tudo lá. Então, eles estavam querendo espaço, queriam aparecer, né? É assim que começam as grandes rebeliões. Então, somente ele tinha a mensagem de Yahvé. Será que nós não temos também? Será que Deus não tem nos usado? E antes que esse negócio se alastrasse, Yahvé ouviu e, vem cá, vamos resolver agora. Então, quando diz aqui que a irmã e o irmão de Moisés fizeram isso, fica claro, eles não respeitavam a presença de Moisés, né? Eles tentaram remover Moisés do comando. E então você veja como pessoas confundem facilmente níveis de autoridade e de eleição de Deus quando existe muita intimidade. Porque tinha tanta gente qualificada ali. Nós falamos de pessoas que estavam construindo um tabernáculo, super qualificado, gente espiritual, gente de guerra, o próprio Josué. E por que os parentes, Miriam e Arão? E veja que Miriam é citada na frente, né? Miriam e Arão, e não o contrário. O problema, amados, é que eles não tinham ideia do que estava para acontecer. O problema é que o poder de Yahvé estava por trás do chamado de Moisés, e estava com Moisés. E quem se opunha a essa autoridade, né, no caso ao Moisés, estava se opondo ao próprio Senhor. Miriam e Arão acharam que tinham um bom caso aqui, e usaram o casamento dele para promover essa causa, né, a causa. Qual era a causa deles? Fala para mim. Comenta aqui embaixo. O que você acha? Qual era a causa da Miriam e do Arão? Me diz uma coisa. Foi Deus que fez isso? Foi Deus que colocou isso na cabeça deles? Gente, só para vocês terem uma ideia. Olha, Deus não mexe com isso não, gente. Isso ou foi carne ou foi demônio, tá ligado? Ou foi carne ou foi demônio. De onde é que nascem as rebeliões, as contendas? De onde? De onde? Vai lá no Tiago, livro de Tiago. Na carta de Tiago ele fala sobre isso. Tá bom? Que eles precisam, que o rebelde precisa, é um pretexto. Né? Mas no caso aqui deu ruim para eles. Deu ruim para eles. Né? Então você que hoje é chamado por Deus, lembra do exemplo de Davi? Nós vamos chegar lá, mas lembra do exemplo de Davi? Deus entregou Saul na mão dele. Saul que perseguiu Davi por todos os cantos de Israel, que matava quem ajudava Davi. Davi disse, eu não vou estender a mão contra o ungido de Deus. Foi Deus que ungiu, é Deus que vai tirar ele. Entenderam isso? Aqui no caso, eles se levantaram mesmo contra Moisés. Então, há mais de 40 anos, amados, Moisés era casado com Zípora, uma mulher midianita, ok? Moisés era casado com Zípora. E então eu queria que você entendesse bem isso aí. Alguns dizem que essa acusação deles estava se referindo à própria Zípora, não é? Mas outros dizem que não. Foi um outro casamento. Embora não fique claro aqui na narrativa que ele foi e pegou uma mulher não sei onde e que se casou. Tá certo? A outra... Agora, Moisés ousou se casar com outra mulher gentílica, e dessa vez um etíope, ou cusita, né, como eu falei. Qual é a questão, o cerne da questão? Alguns eruditos dizem que a palavra no hebraico, essa palavra etíope ou cusita, pode significar mulher árabe, ou da parte norte da Arábia, e não cusita literalmente, né? Se esse for o caso, a mulher referida aqui na história é a própria Zípora, né? Mais de 40 anos, que coisa mais horrorosa, né? Não, há 40 anos que eu estou casado com a Zípora, mas agora meus irmãos querem me derrubar da minha posição porque eu estou casado com ela. Se for esse o caso, né? A acusação era essa. Moisés deixou de lado o espírito do pacto abraâmico, bem como o exemplo dado pelo próprio Abraão, quanto a essa questão de casamento dos israelitas com estrangeiros que ele não queria, não aceitava, né? E então essa era a queixa da Miriam e do Arão. Caso Moisés tenha se casado novamente, caso tenha sido um outro casamento aqui, tenha surgido, e não seja o caso da Zípora, caso ele tenha se casado de novo, né, essa nova esposa, e então, quer dizer para você que não era necessariamente uma etíope, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui onde é que eu parei, não era necessariamente uma pessoa negra, não. Por quê? Porque os habitantes da antiga Etiópia pertenciam a várias etnias, né? Pessoas chamadas cusitas também habitavam a Arábia. Muito provavelmente essa segunda esposa, se é que existiu segunda esposa, era semita, descendente de Sem, né? De Sem, Cã e Jafé, certo? E talvez de ascendência árabe.